dia deles. Tá certo. 7-4. 7-4. Tá chegando aniversariante. O Valdo não aparece. Cadê o aniversariante? Tá chegando. 7-4. Quase 7. Deixa a senhora chegar, pai. 7-8. É. Para todos. Bom dia, Val. Bom dia. Parabéns, Walter. Deus te abençoe. Parabéns, Olha, Walter. chegou Parabéns. o aniversariante. Parabéns, Walter. Vamos cantar os parabéns do nosso aniversariante. Parabéns! Essa data querida, parabéns pra você, nesta data querida, muitos anos de vida. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente. E ora, e adora. É hora. Amém! Parabéns, Walter! Parabéns, seu Walter. Muita saúde. Pai, amor. Ó, cortou até o cabelo hoje, ó, tá bonito. A gente não deixou nem ele falar, gente. Eu acho que eu conheci essa parte do parabéns. Como que é? É quente, é quente. Caiu mesmo. Eu não conhecia essa Bom dia, parte. Gil. Me Bom fala. dia, Rei. Também não conheço. Opa, tá travando minha internet. Ô, gente, vocês estão cantando antecipadamente. É? Eu nasci às 9 horas da manhã, então ainda não fiz 80 anos. A gente é como se Vai estar se fosse. arrumando, né? Entendi. Mas o dia é hoje, pode antecipar. Gostei do cabelo novo, Walter. Obrigado. Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Bom dia, Cris. Dona dia, Maria. Bom dia, Maria. Bom dia, Marisa. Já fizeram bolo? Bom dia, Já fez bom o bolo, dia. Dorothy? Já fez Já o fez bolo? Ainda não. Vou me ajudar. Eu só nasci às 9, eu vou começar a pensar no bolo às 9. Mas é um bolinho simples. Então, rapidinho. Sim. É um de fubazinho que ele quer. Gosto de bolo de padaria. Não. Mas a melhor coisa é isso, é um bolo que a pessoa gosta. Tá certo. É verdade. É. Bolo bom é aquele que a gente gosta, né? Fazer um bolo bonito que você não gosta. Tem que fazer com a pessoa gosta. O aniversariante escolhe. Tá certo. Cadê o Gil? Cadê o José? Bom dia, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Sandrinha. Bom dia, Rogério. Bom dia, Denis. Bom dia, Denis. Bom dia, Bom Gil. dia, Jaque. Deus te abençoe, parabéns. Dia Obrigado, 10. Gil. Cadê a outra metade? Cadê o Zé, Gil? Cadê a outra Cadê metade, esse Gil? hoje? Ah, Tá distante um pouquinho, Tá né? certo. É, Chegou o Valdo, chegou ontem, né? Quem vai acompanhar? chegou. Então, vocês ouviram? Ele Agora vamos louvar o Senhor. Hoje é outro que está no comando aquele. Comandando o cara daquele outro aqui. É Felipe, liga as turbinas aí. Podemos ligar? 7-8. 7-8. 7-9. 7 e 9.
7-9. Tá bom, então eu vou colocando todo mundo no mudo agora. Irmãos, eu pedi pro seu Nelson fazer oração de final. E acho que a aula hoje é o Valdir, né, Valdir? Cheguei. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Aline. Deve estar. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui o hino e nós já começamos com uma oração. Oremos. Pai bendito, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus criador de todas as coisas, graças te damos, Senhor Deus, por mais dia de vida, graças te damos pela noite de descanso que nos proporcionou, graças te damos porque o Senhor é fiel e sempre tem honrado as tuas promessas em nossas vidas, e somos gratos porque nada tem faltado para cada um de nós, e o Senhor tem nos suprido, nos suportado a cada dia. Abençoe a tua igreja onde estiver reunida, que possamos estar cada vez mais comprometidos com a tua palavra, que possamos estar buscando mais aprender a tua palavra, seja no nosso íntimo, seja em comunhão com os irmãos, mas que possamos estar sempre nos alimentando, nos fortalecendo, Senhor Deus, para conseguirmos ter uma vida de retidão, uma vida santa diante de ti, uma vida que te agrade, Senhor Deus. Neste dia, pedindo em especial que abençoe a vida do seu Walter, completa mais um ano de vida. Somos gratos, Senhor Deus, pela presença dele no nosso meio. Irmão que sempre tem ajudado a todos, incentivado, deu um exemplo, ele e sua família, Senhor Deus, na tua obra. Abençoe, Senhor Deus, também aquelas pessoas que estão passando por necessidade, aquelas pessoas que estão aflitas, aquelas pessoas que estão oprimidas, Senhor Deus, que o Senhor possa estar confortando a todos aqueles que necessitam de Ti. Que possamos estar tendo humildade, sabedoria para reconhecer o Teu poder em nossas vidas e reconhecermos que sem Ti nada somos. Nos abençoe nesse dia, pedimos também perdão pelas nossas falhas, e é isso que eu lhe peço e agradeço no nome precioso do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade, só com Ele encontrei essa paz que busquei, só com Ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade, só com Ele encontrei essa paz que busquei. Só com Ele encontrei a felicidade. Amém? Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso até me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso,
ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Amém. Deixa eu encontrar o Valdir aqui. Muito obrigado, Felipe, por ter liberado o meu microfone. Bom dia a todos os irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse dia maravilhoso. Gostaria de iniciar com uma oração. Grandioso Deus e Pai, nós lhe agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos proporciona, de estarmos aqui reunidos para louvar, glorificar o Senhor, para estudar a Tua palavra, ó Pai. Nós suplicamos que o Senhor esteja nos orientando para que tudo aquilo que nós fizermos seja de acordo com a Tua vontade, ó Pai Celestial, que também sirva para o crescimento espiritual de cada um de nós e também possamos aplicar, ó Pai, na nossa vida, tudo aquilo que a Tua palavra nos mostra e nos ensina. Obrigado pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre nós a cada dia. Lhe agradecemos desde já porque o Senhor tem agido, o Senhor tem atuado no Teu reino, Pai. O Senhor tem colocado Sua mão poderosa na vida de cada irmão em Cristo Jesus, para guardar, para salvar, para fortalecer nos momentos de tribulação. Abençoa-nos, ó Pai, sempre como tem feito até esse momento. O Senhor tem dado o suporte necessário para continuarmos firmes nesta caminhada. Agradecemos por mais esse aniversário do nosso irmão Walter. Que o Senhor esteja sempre abençoando a vida dele. Que o Senhor possa estar fazendo com que os projetos pessoais dele sejam sempre vitoriosos. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito de um irmão cristão lá da igreja do primeiro século, bem no início mesmo, quando a igreja estava começando lá em Pentecostes. Era um irmão cheio do Espírito Santo, mas muito cheio do Espírito Santo mesmo. E ele ajudou a divulgação do evangelho naquela região da Ásia. Ele foi muito importante na divulgação do evangelho aos gentios. Trabalhou muito nessa divulgação. Quando eu falo que vou falar dessa pessoa, qual o nome que vem à mente inicialmente da gente? Quando me falam sobre isso, o primeiro nome que vem à minha mente é o nome de Paulo, né? Que foi convertido e trabalhou bastante para o crescimento do evangelho. Mas não é exatamente de Paulo que nós vamos conversar hoje, não. Nós falamos muito de Paulo, também de outros discípulos de Cristo, dos apóstolos, porém nós temos no Novo Testamento um servo muito trabalhador e que muitas vezes ele nos passa desapercebido. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 11 do livro de Atos. Então vamos lá no capítulo 11 do livro de Atos. Vamos ler primeiramente o versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, esses irmãos cristãos, que eram oriundos, né, vindo do judaísmo,
eles pregavam somente para os judeus, não pregavam para os gentios no primeiro momento, tá certo? Eram cristãos, mas acreditavam que a palavra inicialmente tinha vindo somente para eles, que o Messias veio somente para eles. Então, eles estavam anunciando somente a judeus. Porém, alguns começaram a anunciar aos gregos, ou seja, aos gentios. Vamos ler aí o versículo 20 e 21. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, alguns irmãos, também que vieram de Jerusalém, por causa da grande dispersão, começaram a anunciar aos gentios. E essa atitude, nós podemos ver que causou um problema. Então, no versículo 22, diz o seguinte: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, nós vemos aí que essa divulgação do evangelho para os gentios naquela região causou um probleminha, um desconforto, ocasionou um mal-estar. Tanto é que o versículo 22 fala, chegou aos ouvidos. Então, quando chega aos ouvidos, é porque alguém trouxe uma notícia que, no ver dessa pessoa, não era muito boa. Olha, nós temos um problema lá, que os irmãos estão divulgando aos gentios também. E aí, eles enviaram Barnabé. E olha como Barnabé se comportou. No versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Nossa, olha que atitude correta de cristão. Ele não chegou lá com aquela autoridade. Ó, eu sou enviado da igreja de Jerusalém. Eu vim aqui para ver o que está acontecendo. Eu quero saber por que vocês estão divulgando o evangelho aos gentios. Não, ele não chegou dando ordem. Ele chegou observando. Ele viu a graça de Deus. Ele tinha essa capacidade de perceber que Deus estava no comando. Ele teve toda essa sensibilidade. Deus derramou a graça também para os gentios. Isso não era para causar desconforto, pelo contrário. Vê aí, ele se alegrou. E aí ele aconselhou para que esses irmãos novos convertidos permanecessem firmes no Senhor. Essa atitude dele provocou crescimento, tá certo? Provocou um grande crescimento lá na região de Antioquia. Mas por que enviaram Barnabé e não um dos apóstolos ou um outro discípulo de Cristo? Por que será que escolheram Barnabé? Se nós lermos no versículo 24, nós vamos ver as qualidades dele. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, nós vemos que, por causa dessa característica de Barnabé, uma pessoa humilde, que chega sem se impor, que ouve as pessoas, que observa, que dá conselhos, tá certo? Provocou um crescimento. O versículo 24 é muito claro. E muita gente se uniu ao Senhor naquela região de Antioquia. Então, nós vemos as qualidades dele. Ele era um homem bom, ele era caridoso, misericordioso, ele era um pacificador, ele é aquela pessoa que valoriza o próximo, exalta as características das pessoas, dá apoio, não mede esforço para ajudar os necessitados. Isso é um homem bom. Ele também era cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Para você se encher, primeiramente você tem que se esvaziar. Não dá para encher uma coisa que já está cheia até o topo.
Não dá para você encher um copo de água que já está até o topo cheio de água. Se você for colocar mais alguma coisa, vai derramar, vai desperdiçar. Então, primeiro você tem que esvaziar o copo para depois encher com outro líquido. Mesma coisa somos nós. E Barnabé entendeu perfeitamente isso. Ele se esvaziou do velho homem e ele se completou com o Espírito Santo. E aí nós vemos o que isso gerou nele. Se nós formos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, nós vamos ver o seguinte, ó. Gálatas 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, é fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então, ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo desenvolveu essas qualidades na vida dele. O transformou numa pessoa com todas essas características. E ele era cheio de fé. Diz aqui no versículo 24 que ele era um homem de fé, cheio de fé. Um homem convicto, inabalável, que tinha plena convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele poderia conversar com qualquer pessoa que ele não iria se desviar do caminho. Ele tinha essa característica. E essas qualidades que nós vemos aí no versículo 24, deu a ele uma credibilidade e uma capacidade. Os irmãos tinham tanta confiança nele, porque falaram, não tem uma outra pessoa para mandar. Pode ter igual, mas melhor do que ele vai ser difícil para mandar para Antioquia. Por isso que mandaram Barnabé para solucionar o problema lá em Antioquia. Então ele era tão desprendido que assim que aparece o nome dele no livro de Atos, a primeira vez que aparece o nome dele, nós vemos aí em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou seja, filho da consolação, aquele que consola, conforta, exorta, orienta com amor. Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então nós vemos que ele era um homem desprendido dos bens materiais. E outra, ele era um consolador. Jesus Cristo prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que é o Consolador. Como Barnabé estava cheio do Espírito Santo, ele tinha essa capacidade de confortar, consolar, de ouvir com mansidão, todas aquelas características que o Espírito Santo forneceu para ele. Uma outra característica que ele tinha é de não julgar antecipadamente, mas acreditar nas pessoas. Olha aí, Atos, um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 9, versículos 26 a 30. Olha o que ele faz. Paulo, ele chegou em Jerusalém. Então, depois de convertido, depois de um tempo, Paulo chegou em Jerusalém. E o versículo 26 diz o seguinte: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, olha o que estava acontecendo. Paulo chegou em Jerusalém e ele procurou se encontrar com os discípulos, com os apóstolos, mas todos desconfiavam que ele não tinha realmente se convertido. Mas no versículo 27 diz o seguinte: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus.
estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, nós vemos aqui que Paulo chegou em Jerusalém, procurou se reunir com os irmãos, ninguém acreditava que ele tivesse se convertido realmente. E quem foi lá pegar Paulo pela mão? Barnabé. Barnabé, ele não julgava antecipadamente. Ele dava oportunidade para as pessoas. Foi ele que foi buscar Paulo e apresentar Paulo aos irmãos. E ele, com a sua credibilidade, convenceu os irmãos de que Paulo era cristão, tinha se convertido. Então, ele tinha essa credibilidade no meio dos irmãos. Não é qualquer um que faria isso. Tinha que ser Barnabé, por causa dessa credibilidade, do seu posicionamento. Uma outra coisa é que ele observava os irmãos que tinham potencial para se desenvolver no Evangelho. Vamos voltar lá para o capítulo 11. Vamos ler agora o versículo 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Então, Barnabé percebeu que em Antioquia os gentios estavam se multiplicando e aceitando o cristianismo. Então, Barnabé visualizou que Antioquia era um terreno fértil para o trabalho de Paulo. Jesus designou Paulo para pregar aos gentios também. E Barnabé observou, lembrou de Paulo. Olha, Paulo está lá no ostracismo, está lá isolado em Tarso. Por quê? Porque ele foi perseguido lá em Jerusalém. Lembra que nós lemos no capítulo 9? Ele foi perseguido e os irmãos mandaram ele para Tarso. E a partir desse ponto, não se fala mais em Paulo. Paulo está lá quietinho, isolado em Tarso. E Barnabé percebeu que Antioquia ele teria uma grande oportunidade de evangelizar as pessoas. Ele foi lá buscar Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Tá certo? Ele era um homem, Barnabé era um homem de visão espiritual, que junto com Paulo, deu início às viagens missionárias. Ele participou, junto com Paulo, da primeira viagem missionária. Pode ser até que, com Barnabé, Paulo aprendeu esse conceito de missão, o conceito missionário. Não estou afirmando isso. Mas veja, Paulo estava lá isolado em Tarso, ele viu uma oportunidade para Paulo pregar aos gentios, trouxe Paulo até Antioquia, junto com Paulo trabalhou em Antioquia, e nós vamos ver mais para frente, se vocês lerem mais para frente, que ele participou da primeira viagem missionária junto com Paulo, por toda a Ásia, estabelecendo igrejas em várias regiões, evangelizando em várias regiões. Será que não foi ele que estimulou Paulo a essa viagem missionária? Olha, nós evangelizamos bastante pessoas aqui, e agora nós podemos evangelizar toda a Ásia. E saiu junto com Paulo. Tá certo? Uma outra característica é que ele era humilde, uma pessoa humilde. E com isso, ele era exaltado e tinha grande influência no meio cristão e até entre os não cristãos. Então, nós vemos que ele, aí no versículo 24, muita gente se uniu ao Senhor por causa da atitude de Barnabé. Então, ele tinha uma influência grande, até naqueles que não eram cristãos e se convertiam. Aí no versículo 24. Tá certo, irmão? Muito importante a gente observar essa humildade de Barnabé. Barnabé também participou de momentos decisivos dentro do reino, que garantiu aos gentios e a nós hoje
sermos recebidos como cristãos e reconhecidos pelos cristãos vindos do judaísmo e sem a exigência da circuncisão. Olha em Atos, capítulo 15, versículos 1 e 2. Vamos ler primeiro 15, versículo 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, então Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, dentre aqueles cristãos oriundos do judaísmo, né, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Então, estava tendo problema em Antioquia, essa discussão, esse desencontro de informações, eles resolveram levar ao conhecimento dos apóstolos. Olha o versículo 4 e 5 que diz: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circundá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E aí nós vemos o versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então eles começaram a examinar esse problema. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Então, Paulo, né, e Barnabé levaram a questão para os apóstolos e Pedro assumiu a defesa desses dois irmãos também. Tudo bem? Tá. Vamos ver versículo 12 e 13 o que acontece. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Vamos ler agora o versículo 19 até o 21. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, Paulo e Barnabé contestaram aquilo que alguns cristãos que vinham do judaísmo queriam fazer, que era circuncidar e que os irmãos gentios também observassem a lei de Moisés. Outra característica de Barnabé é, ele perdoava e dava outra oportunidade. Olha aí Atos 15 mesmo, versículo 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.
Então, nós vemos aqui a decisão de Barnabé, de dar uma outra oportunidade para Marcos. Marcos tinha pisado na bola. Por quê? Ele participou da primeira viagem missionária até um determinado ponto, e depois voltou atrás. E aí Paulo falou, não, ele já nos abandonou durante aquele trabalho, agora não é certo levá-lo. Ele tinha certa razão, né? Tinha o temor que ele voltasse a abandonar. Era uma viagem cansativa, precisava de várias pessoas junto, né? Era importante ter várias pessoas junto, os perigos que eles corriam. Mas Barnabé insistiu, vamos dar uma oportunidade, vamos dar uma oportunidade. Não teve condições de chegar num acordo, mas também não brigaram. Eles somente se separaram. Então, você vai para essa região, eu vou para outra região, você leva Silas, eu levo Marcos, e vamos continuar a obra do Senhor. Isso que é importante. Nós podemos ter diferença de opinião, mas nós somos uma irmandade. Não podemos, por causa das nossas diferenças de opinião, provocar um racha dentro da comunidade cristã. Nós temos que chegar num acordo. E essa decisão de Barnabé restaurou a vida espiritual de Marcos. Tanto é que Marcos se tornou um dos escritores do Evangelho, o Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos. E também ele acabou até sendo reconhecido, o seu valor, por Paulo, como sendo uma pessoa útil no reino. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, vamos lá, 2 Timóteo, vou buscar lá, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Eu falei 1, né? Versículo 11. Paulo estava preso lá em Roma. E ele escreveu para Timóteo e falou, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, no futuro, Paulo reconheceu que Marcos havia crescido muito espiritualmente e era útil para o ministério do Senhor. Então, veja essa oportunidade que Marcos deu, que Barnabé deu a Marcos. Conclusão, irmãos. Com esse estudo, eu vi o caminhar de um cristão que não era diferente de nós. Não era um super-homem. Mas o que ele fez? Ele era uma pessoa comum que se esvaziou e se deixou ser preenchido com o Espírito Santo. E com isso, praticou a palavra de Deus. Ao ver o seu exemplo, eu posso perceber o seguinte, que com a ajuda de Deus, nós podemos crescer espiritualmente e ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Assim como Barnabé. Eu posso olhar o exemplo de Barnabé e ver que com a ajuda de Deus, nós podemos crescer espiritualmente e ser cada vez mais pessoas melhores. Então, obrigado aos irmãos. Eu gostaria, irmãos, se vocês permitirem, de finalizar com um hino que nós já cantamos anteriormente, há um tempo atrás, e eu não sei se os irmãos se lembram, ainda o conhecem. É um hino bastante interessante. Eu vou colocar na tela, se os irmãos conhecerem, vou colocar no modo de apresentação. Opa! Está no modo de apresentação, irmãos? Ah, tá, agora tá. É Barnabé, homem de Deus. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando